E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Enquanto aqui começamos nossa aula, eu já vi uma oportunidade, já fiz minha entrada. Para quem não me conhece, eu sou Cadu Rinaldi, você está aqui no meu canal, onde aqui nós aprendemos sobre a movimentação do gráfico, sobre a causa do preço, para nós entendermos como é que funciona toda essa dinâmica de lógica de movimentação dos gráficos. Então, você viu aqui que eu já fiz uma entrada, seguindo a tendência. Como eu sempre falo para vocês, vi aqui o topo, vi um fundo, vi a região do canal de 100%, como a região de 50%. Quem não sabe o que eu estou falando, é só ir aí nas playlists, vai entender o que eu falo quando eu falo de canal de 100%, 50%. Se você é novo aqui, é só procurar aí nos vídeos, tá? Aliás, além de você que é novo aqui, não é inscrito também, se inscreva, tá? Colabore com o canal, ative o sino, já deixa um like, nos ajude aí a fazer com que eu venha trazer mais materiais, venha trazer mais aulas, venha te ajudar nessa sua jornada. Então eu cheguei aqui, vi uma oportunidade de continuidade de preço e eu já faço um alerta. Ó, olha isso. O que é isso aqui? É um gráfico ruim para operar, eu já observo isso. Muitas pessoas falam assim, Cadu, você só opera EURUSD? Por que você sempre faz entradas em EURUSD? Não é porque eu opero só EURUSD. O EURUSD é um carro-chefe dos pares de moedas governamentais. Então, se eu chego em EURUSD e já vejo ele trabalhando com muita volatilidade, ser uma perspectiva de movimento correto, eu já tenho um alerta. Eu falo, opa, o gráfico está trabalhando assim hoje. Então, eu tenho que pensar o quê? Numa perspectiva de ter um entendimento que o mercado está para peixe, eu posso pescar muito bem, ou o mercado não está para peixe. Ó, peixe tem, mas vai ser difícil pegar. Então, agora mesmo, quando eu entrei no EURUSD, eu já vi que o mercado não está muito para peixe. Por quê? Muita volatilidade. Eu olhei agora, perto das 10h30, tem inúmeros eventos gigantescos que vão chacoalhar o USD. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma, duas entradas nessa sessão aqui da aula e ficar de fora do mercado. Eu já tenho um plano de trading para desenvolver. E por que eu estou falando tudo isso? Porque existem algumas pessoas com muita ansiedade no mercado. Com muita ansiedade. Tem pessoas que eu não sei, essa semana eu estava conversando com um aluno. Ele falando, ó, a minha mão gela, a minha mão sua, eu fico ansioso. Isso é normal? Isso é normal. Isso é normal. Mas a gente se depara na situação quando a gente está diante do desconhecido. Por que eu estou dizendo isso para você? Por que eu estou falando isso para você? Porque quando a gente vem ao gráfico, no mínimo a gente tem que saber ou dar uma olhada e ver o que está acontecendo no gráfico. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nesse gráfico. Olha isso aqui. Você acha que os gráficos hoje estão trabalhando de forma saudável? Você acha que os gráficos hoje estão desenvolvendo um trabalho saudável de trading? Você olha as movimentações que eles estão fazendo, você vê movimentações saudáveis, por exemplo, que nem aqui, ó. Eu vejo ele chegando naquela região, vou trabalhar uma correção, ó. Vou trabalhar uma correção, que seria uma correção comum. Vamos ver o que vai acontecer. Se ele vai continuar rompendo que nem louco, ou ele vai respeitar, ó. Por quê? Região de correção, região de correção, região de correção. Fazia muito tempo que ele não chegava nessa região. A probabilidade é que ele faça uma pequena correção. Assim eu espero. Vamos aguardar. O gráfico veio até aqui, vamos aguardar. A probabilidade de que ele faça uma correção também vai ser a minha última entrada, tá? Dando gain ou loss vai ser a minha última entrada. Ó, vi essa região, é o que eu espero. Por quê? Porque eu vejo que o gráfico não está trabalhando legal. Não está trabalhando legal. Vou tomar um loss, ó. Rompeu? Não, volta aí, né? Mostra que a análise foi perfeita. Eu peguei no máximo do canal, juntamente com essa região que está segurando o preço aqui, ó.
tomei um loss, não tem problema. Vamos ver se tem outro lugar que eu possa aferir uma entrada perfeita. Não falei para vocês que o gráfico está um pouco complicado? Nas regiões de correção, o que pode acontecer? Ele pode não vir a corrigir. Por quê? Porque ele está com uma propensão de continuar movimentos de rompimento. Como eu sei isso, Cadu? Pela grande volatilidade que ele desenvolve. Como ele mostra uma grande volatilidade e desenvolver o gráfico desta forma, isso mostra que ele está desenvolvendo algo contra os padrões normais do trading. Então, cheguei aqui no gráfico, olhei esse movimento, dá uma olhada nesse movimento. Esse pavio gigante, o que eu faço aqui? O que você faria? Você compraria, né? Eu não vou comprar, eu vou vender. Porque é isso que a volatilidade causa em você. Ela causa uma falsa perspectiva do movimento. Por isso que você toma tinta quando o gráfico está volátil. Por isso que você perde quando o gráfico está volátil. Por isso que sua banca é estagnada quando o gráfico está volátil. Porque ele te mostra uma movimentação onde você não consegue desenvolver uma análise correta. E aqui, por exemplo, muitos de vocês teriam entrado comprado. Por quê? Porque você fala assim, bateu aqui no canal de alta, tem um suporte aqui, deixou um pavio gigante. Não, gente, o gráfico está mostrando aqui que ele está trabalhando buscando fundo. Eu sei que você não enxergou isso, porque isso tem a ver com análise gráfica. Isso tem a ver com profundidade de análise gráfica. Eu ia fazer aquela última minha entrada, mas como eu tomei um loss nela, então eu termino por aqui. Então, analisando essa que eu corrigi aquela análise que não deu certo, mais uma de lucro, então terminando aqui por 4-1. Então, quando eu vejo que o gráfico não está legal para pescaria, o que eu penso? Opa, tem que acender um alerta. Tem que acender um alerta. Por exemplo, quando eu tive essa falha aqui, ó, eu pensei na correção do movimento. Olha o que aconteceu aqui. Eu estava errado? Eu estava errado na minha análise? Não, não estava errado. Ó. Ele veio, buscou aquela região e corrigiu. Porém, ele ainda fez mais um candle para me mostrar essa correção. E eu não aguardei o movimento do gráfico. Eu achei que por causa da volatilidade que está acontecendo, ele iria tocar, deixar um pavio e voltar para a região. Ou seja, a minha análise não está errada de que ele era para fazer aqui o quê? Uma correção de movimento, uma desvalorização do par de moeda. Porém, eu não aguardei o momento exato. Eu não aguardei a oportunidade exata. E isso tem a ver com aquilo que nós chamamos de ansiedade. Olha, ó, o movimento foi perfeito. Agora, a minha entrada foi no lugar errado. Porque eu não esperei o gráfico a fazer a movimentação correta. Cadu, mas está errado você entrar do jeito que você entrou aqui no fechamento? Errado não está, mas o risco é muito maior. Tanto é que se eu tivesse esperado o gráfico fazer um movimento, a minha entrada seria muito mais tranquila, porque como eu sei o que o gráfico já está fazendo, eu só teria que esperar alguns filtros a mais para eu fazer a minha entrada. Não é assim? Então, aqui ó, entrada perfeita, preço continuou despencando, Euro GBP, ó, entrada perfeita, preço continuou despencando, GBP JPY, entrada perfeita, preço continuou despencando, USD JPY, entrada perfeita, o preço continuou despencando. A única coisa que a ansiedade aqui de fazer a entrada, o meu controle e disciplina na hora de fazer a entrada, eu não aguardei o detalhe do movimento correto. E é isso que acontece com muitos de vocês. É isso que acontece com muitos de vocês. É ter essa mentalidade e esse controle pessoal, essa disciplina que é necessário no trading. Então, por exemplo, ó, vou falar mais disso, mas antes disso, não é isso que eu tinha que abrir. Poxa, eu tinha trazido aqui dois testemunhos, 3 testemunhos. Espera aí, deixa eu vir aqui e trazer o testemunho, só um minuto. Pronto, tá aqui, ó. Os testemunhos estão aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Bom dia, mestre. Dia chuvoso por aqui no Paraná. Não pude ir trabalhar devido ao tempo, mas o gráfico garantiu minha diária de R$150. Gratidão, meu irmão. O que é isso, gente?
Isso aqui é a chamada liberdade financeira. Poxa, Cadu, mas como eu consigo fazer isso? Aplicando, estudando, quebrando essa ansiedade que está dentro de você, para você ajustar os detalhes, para não acontecer que nem aquela entrada que eu fiz, entendeu? Mas isso é um processo de treino, é um processo de treinamento onde você vai ajustando o seu erro e vai compreendendo as suas falhas para melhorar a cada dia. Então, isso é maravilhoso no trade. Ó. Você, da sua casa, no conforto do seu lar, ganhar o seu ganha-pão. Então, alguns alunos já fazem isso com maestria. Olha aqui, ó, bom dia, mestre. Tenha um ótimo final de semana, 6h30 da manhã, já fazendo o seu lucro diário. Outro aluno, ó, dá uma olhada. Ó. A visão é outra, professor. Obrigado por proporcionar conhecimento qualificado como o seu treinamento. De olho no movimento. Então, aqui, ó. Entrada positiva, fechamento positivo, 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 positivo. E aqui ele tomou tinta nessa aqui. Mas olha aqui, 5-1. Então é possível sim, mas existem algumas coisas que estão por trás do momento de você apertar o botão. Quando você fala, por exemplo, controle emocional, vamos falar sobre isso. Não era isso que eu queria, não é essa cor. Partiu falar sobre controle emocional. Existe alguma coisa que você traz com você que é chamada ansiedade. Não é assim? Ansiedade. O que pode ocasionar ansiedade? São questões pessoais que estão em você, dentro de você. Essas questões podem estar ligadas à falta de conhecimento, que é a técnica, ou por uma questão de crescimento pessoal mesmo. Crescimento pessoal. Então, como é que você muda isso? Você muda isso com uma mentalidade alinhada ao conhecimento. Por quê? Porque olha só, presta atenção no que eu vou falar. Se você tem falta de conhecimento, de técnica, se você não tem um crescimento pessoal para que você tenha uma maturidade, uma mentalidade e conhecimento no que você faz, isso vai transformar a sua vida em uma ansiedade. Sabe aquela pessoa que sofre antes da hora? Ah, Cadu, mas quando eu vou apertar o botão, minha mão transpira, eu passo mal, eu aperto. Uma vez um aluno falou assim que ele dava a entrada na frente do computador e saía, ia tomar água, ia para o banheiro, ia para um lugar e voltava só depois para saber se deu gain ou loss. Mas o que é isso? São questões que estão dentro de você. Então tem alguns alunos que chegam para mim e falam, professor, preciso mudar isso. Como é que eu mudo isso? Você muda isso invertendo o quê? Aonde não tem conhecimento, trazer conhecimento. Onde falta técnica, trazer técnica. Ou seja, é um crescimento pessoal dentro daquilo que você vai fazer. Aonde você vai desenvolver o quê? Uma mentalidade e um conhecimento que pode te levar de um ponto A a um ponto B. Então, como é que eu quebro a falta de confiança? Por que te dá tudo isso? Porque você tem falta de confiança. O que me traz falta de confiança? Não conhecer aquilo que eu estou fazendo. Quando você conhece os gráficos, sabe o porquê da causa do movimento e você sabe por que você tomou um loss, opa, eu corri o risco, eu sei o que eu estou fazendo, tranquilo. A minha confiança não é abalada. Mas agora, quando você aperta o botão, para cima ou para baixo, não sabe por que você apertou o botão, não sabe o que o gráfico está fazendo, não sabe por que tem que comprar ou tem que vender, toma loss atrás de loss e não sabe por quê, é óbvio que quando você vai colocar um dinheiro aí na corretora e vai querer fazer dinheiro, essa ansiedade, tudo que é coisa ruim, essa transpiração, essa fadiga, esse negócio que te dá, isso vai ocasionar você ao quê? Ao prejuízo, a errar. Por isso que eu falo para os alunos, né, quem entra no treinamento ou quem está aqui no YouTube, eu sempre falo. É um processo. Tudo é um processo. Quando você foi tirar a carteira de motorista, por exemplo, foi um processo. Você foi na autoescola,
para fazer a sua carteira de motorista. Você se matriculou lá na autoescola, você fez a matrícula na autoescola. Aí depois você trabalhou e comprou um carro. E não é porque você tirou a carteira de motorista que você sabe dirigir. Aí você foi para uma outra fase. Você foi para a fase da prática. Você foi para a fase da prática, que levou um certo tempo. Depois da fase da prática, tem a fase daquilo que é automático. Tem pessoas que, por exemplo, falam assim, você chegou no trabalho, tal caminho você faz? Aí você fala assim, aquele caminho lá do supermercado, você fala. E aí você vem e pensa assim, fala, puxa, eu nem sei que caminho que eu fiz hoje, mas eu acho que foi o mesmo. Porque o negócio é tão automático, trocar marcha é tão automático, parar nas esquinas é tão automático, porque você conseguiu sair do ponto A e ir para o ponto C. E hoje você está no ponto C. Eu estou dando exemplo aqui de motorista, mas pode ser um piloto de avião, pode ser alguém que trabalha com obra, como pedreiro, pode ser você que trabalha num departamento burocrático, que trabalha com documentação. Quando você começa a entender os processos da documentação, você consegue entender. Então, você hoje conseguiu sair do ponto A e foi para o ponto C. Então, você estava aqui no ponto A e hoje você está no ponto C. Mas para você fazer isso, você teve que passar pelo ponto B, entender muito bem o ponto B, você teve que passar pelo ponto A, B e entender muito bem o ponto AB, para hoje você estar colhendo frutos no ponto C. Então hoje você só colhe frutos onde você está porque você passou pelo ponto A, fez a escolinha do ponto B, ajustou as coisas no ponto AB para hoje ser vitorioso. No trading não tem diferença, gente. Não tem diferença. Para você sentar diante do computador, ter confiança e apertar o botão da forma correta, você tem que ter uma certa mentalidade. Uma certa mentalidade que te levou ali. Porque tem muita gente que entra em contato e fala comigo assim, professor, eu errei de novo. Eu não soube a hora de parar. Não soube a hora de parar. Isso é o que mais acontece, gente. Eu já falei para vocês isso aqui. Ingratidão com o pouco faz o quê? Leva à ganância. A não estar satisfeito com o que tem. Como é que eu mudo isso? Gente, é assim, ó. Tem problema em você ser uma pessoa rica? Não tem problema nenhum. Tem problema em você ter um corpo sarado? Não tem problema nenhum. Tem problema em você ter uma família perfeita, modelo? Não tem problema nenhum. Pelo contrário, tudo isso que eu falei é algo que o ser humano busca. Agora, existe o seguinte, existe um processo para isso. Existe um processo para se passar para isso e uma mentalidade a ser construída para isso. Isso é algo que se constrói. Isso é algo que se constrói. Isso é algo que se vai deixando pelo meio do caminho para se chegar naquilo que a gente almeja. Então é um processo. Se você começou ontem de ontem, há pouco tempo, entenda, isso é um processo. Já já essas coisas vão ficar para trás. Mas você tem que fazer o quê? Seguir, persistir e conquistar. Então, a confiança em operar opções binárias nos traz os resultados. Quando você tem confiança naquilo que você está fazendo em opções binárias, os resultados vêm. Então isso tem a ver com o chamado controle emocional, com aquela psicologia do trading que você já ouviu falar, que você sempre ouve falar. Isso tem a ver com o seu emocional. Tem a ver quando você coloca o seu emocional acima da razão. E a razão sempre tem que estar acima do emocional. Quando você consegue equilibrar isso, que isso advém de um processo e essa mentalidade sua vai construindo, você alcança aquilo que você almeja. Então, aí você é capaz de sentar, por exemplo, à frente de um gráfico, mesmo tendo tomado um loss, você ir lá, recuperar o loss, fazer uma entrada perfeita de continuidade de movimento,
ter feito uma entrada perfeita de continuidade de movimento, ter feito uma outra entrada perfeita de continuidade de movimento, né? Agora o movimento retraiu, como onde tomou o loss, né? Que o preço fez aquilo que você imaginava, mas não no momento onde apertou o botão, porque essa ansiedade antes da hora, acaba atrapalhando o seu progresso no trade. Então, a confiança da técnica em opções binárias traz o resultado. Então, se você quer operar suporte e resistência com técnica, faça com confiança. Suporte e resistência de forma simples e com confiança traz resultados em opções binárias. Você tem que entender que esse controle que você tem que ter emocional, existe algo que tem que ir além, que é a razão. E quando você coloca a razão acima disso, os resultados vêm. Tá bom? Não quero me estender mais, senão eu vou ficar até amanhã falando. Minha voz já está falhando, minha garganta está seca. Eu quero que você tenha uma ótima semana de trades, que você tenha um ótimo resto de domingo. Te vejo durante as aulas, durante a semana. Dúvidas, pode enviar no meu direct do Instagram. Quer ganhar um livro sobre 16 padrões de candle, de correção ou reversão? O link está na descrição do vídeo, assim como aí no banner do canal. Quer fazer parte do treinamento? Está com 60% de desconto ainda. O link está na descrição do canal ou aí no banner. Não perde mais tempo da vida. Comece mais um ano errando, não. Começa mais um ano sem saber o que você está fazendo, não, gente. Coloca a razão acima da emoção. Tudo que você teve que fazer na sua vida e ter bons resultados, você teve que aprender. Coloque isso na sua cabeça. Tudo você teve que aprender. Desde o momento que você acorda, que você vai tomar um banho, colocar uma roupa, escovar um dente, alguém te ensinou isso. Você não foi um autodidata nisso. Você pode ser autodidata? Pode ser. Mas se você não está conseguindo ter consistência, conhecimento, entendimento, isso significa que você precisa de ajuda. Então, quer aprender da forma correta? Tem o treinamento aí profundo para quem quer se aprofundar. Seja você iniciante ou seja você avançado, tenho certeza que o treinamento pode te ajudar. Tá bom? Então, deixa já seu like. Você que chegou aqui e não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino, deixa um comentário se possível. Tudo isso ajuda muito o canal, ajuda eu a trazer conteúdo para você. Tá bom? Te vejo amanhã, te vejo na nova aula. Fica com Deus.